Pois bem, pessoal, vamos aqui dar continuidade na série de 3 vídeos sobre o feminismo. Então agora vamos falar a terceira parte, que dá continuidade do pensamento, da última abordagem sobre a natureza e a civilização, o masculino e o feminino. Então foi com o crescimento e o fortalecimento da cultura é que o masculino conseguiu superar a natureza. Nas religiões mais primitivas, mais ligadas à natureza, você encontrava as religiões mais femininas, o culto ao ventre, o culto à fertilidade e essas coisas. Também aprendemos que nas mitologias nórdicas e gregas, as imagens femininas sempre são constituídas de duplos sentidos. Então, Atenas, ao mesmo tempo que ela é feminina, ela é uma guerreira. Então, sempre tem esse duplo sentido. Aí, a partir do momento que a cultura vai crescendo, as sociedades vão se tornando mais complexas, foi também natural que o arquétipo feminino passa a dar lugar ao masculino, principalmente se tratando da cultura ocidental. A mudança de arquétipos, de cosmovisão, se dá também com relação às culturas, à religião. O culto à terra dá lugar ao culto ao céu. Então, percebe-se que o ciclo da natureza ela é alinhado ao ciclo feminino, com a fertilidade. Então, o tempo do corpo feminino é cíclico, assim como é a natureza. E aí o homem, a cultura desenvolve o culto ao céu. Percebe-se que no cristianismo, Deus cria o homem entra em queda, Deus redime o homem na cruz e volta em um futuro para poder resgatá-lo, um tempo linear. Enquanto o tempo das outras religiões eram tempos mais cíclicos. Uma delas é a encarnação, né, que a pessoa vai se encarnando e vai sendo um tempo cíclico. Então, as primeiras religiões, o homem, lá nas primeiras religiões, o homem temia o corpo feminino, porque o corpo feminino era estranho ao conhecimento do homem da época. Ela inchava, dava luz, gerava um outro ser, e tanto que atribuía a Gaia, a uma deusa feminina, a deusa mãe, a deusa terra, que brota, que gera, né? A terra, tudo vem da terra e tudo volta para a terra, é cíclico. Assim a mulher, ela dá a luz e depois o homem quer voltar ao útero. Aí já é um processo mais psicológico. E aqui nós vamos chegar a uma parte que pode causar certa polêmica, caso a pessoa tenha uma má intenção. Vamos chamar de má intenção. Todo conhecimento matemático, filosófico, astronômico, vem dos homens. Então, observa-se que o despertar filosófico, ele nasce dos homens. Porque para o homem, como ele não é preso aos círculos da natureza, ao tempo da natureza, como a mulher, por conta da questão biológica de ser mãe, o homem ele se desprende da natureza e luta para dominar a natureza. E daí constrói-se uma linguagem mítica. Na época não havia uma linguagem científica mítica sobre a natureza.
A mulher, para a mulher é impossível ela desprender da natureza, tendo em vista que, mesmo que ela não se desprenda filosoficamente, ela está ligada pela natureza, por ser mãe, por gerar, por dar à luz. Então, ela tem um compromisso biológico que a torna. Observa-se que entra em questões mais profundas, como questões de escolha, de livre-arbítrio. A mulher, ela não pode ter o mesmo livre-arbítrio que o homem, porque ela está presa ao tempo da natureza. O seu tempo é o tempo da natureza. E nestas palavras, o ciclo menstrual é um despertar que não pode ser parado quando a natureza não quiser. Os antigos sabiam que a mulher está presa ao calendário da natureza. Esse é o drama feminino. A mulher jamais se iludiu com a miragem do livre-arbítrio, porque ela sabe que não é livre. Esse trecho é baseado no livro de Camille Paglia. E esse processo de fugir da natureza, de exercer seu livre-arbítrio, que para a mulher é uma ação quase impossível, essa missão torna cada vez mais impossível quando ela tenta ser livre. Nestas palavras: quanto mais a mulher corre em busca de identidade e de autonomias pessoais, quanto mais desenvolve a imaginação, mais feroz será a sua luta contra a natureza. Então, a natureza só se importa com a espécie e com a perpetuação, jamais se importa com o indivíduo. A crença individual, a filosofia individualista, já ali no século, na idade moderna, é uma invenção nova. Mas a natureza, ela se preocupa com a espécie, não com o teu gosto, né, com o indivíduo. Isso lembra de Edmund Burke, que falava: o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. O corpo da mulher é o mar sobre o qual atua o movimento lunar das ondas. A gravidez demonstra o caráter determinista da sexualidade da mulher. Você vê que o homem pode fazer sexo o tempo todo, desde que esteja saudável. Já a mulher, ela até o seu prazer vamos dizer, é contribuído, é disputado pelas intenções da natureza. Toda mulher grávida tem o corpo e o ego tomados por uma força quitônica, além de seu controle. Pois o feto é um tumor benigno, um vampiro que rouba para viver. A maioria das primeiras culturas cerca a mulher menstruadas de tabus e de vários rituais. As judias ortodoxas ainda se purificam da sujeira menstrual com banho ritual. As mulheres têm arcado com o fardo simbólico das imperfeições humanas. Então, sobre a natureza da mulher, requer vários tabus em todas as culturas. Então, o feminismo, ele peca em afirmar que todas estas cadeias que prendem a mulher são culpa do machismo. Esse é o erro do feminismo. E não percebe que são questões naturais. E o patriarcado foi o salvo-conduto das mulheres. A repugnância histórica pela mulher tem uma base racional. O nojo é a reação adequada da razão à grosseria da natureza procriadora. Então, a Camille Paglia, ela vai
falar isso usando o contraponto de duas entidades mitológicas. Dionísio, que é a natureza, os instintos naturais, contra o Apolíneo, que é a arte, a perfeição. E a cultura ocidental, ela é de grande forma apolínea. E é justamente isso que salva as mulheres, que o feminismo não entende. O feminismo acredita que anular as desigualdades entre homens e mulheres estarão, por fim, construindo uma sociedade mais justa. E não é isso. Camille Paglia diz que é ao contrário. Se as mulheres estivessem presas ainda ao mundo da natureza, se nós não tivéssemos construído uma cultura, uma série de artifícios que veio trazer conforto para os seres humanos e principalmente para a mulher, seja em artifícios tecnológicos ou valores. Principalmente, por exemplo, o cristianismo. O cristianismo ele termina olhando para a mulher de uma forma mais compassiva. Isso salva as mulheres. Vamos lá. A ciência e as indústrias ocidentais libertaram as mulheres dos trabalhos tediosos e do perigo. Máquinas fazem as tarefas domésticas. A pílula neutraliza a fertilidade. Então, observa, o anticoncepcional libertou a mulher das grades da natureza, dos aguilhões da natureza. A pílula. A pílula, o anticoncepcional oferece à mulher liberdade e autonomia sobre o seu próprio corpo. Coisa que nunca antes na história da humanidade a mulher teve. Lembre, a mulher poderia fazer tudo, mas ela fica grávida. Ela tem que dar à luz, ela tem que amamentar. Mas o anticoncepcional faz com que ela domine o seu próprio corpo. Até mesmo o sexo livre. Até para o sexo livre, a mulher conseguiu mais liberdade por conta do anticoncepcional. Uma descoberta moderna. Parir não é mais fatal. E a linha apolínea da racionalidade ocidental produziu a agressiva mulher moderna, que pode pensar como um homem e escrever livros desagradáveis, né? Camille Paglia fala, foi justamente a linha apolínea da cultura ocidental que produziu as mulheres modernas, inclusive estas agressivas. Então, segundo Camille Paglia, toda essa cultura apolínea, que é uma distorção da realidade, ela é necessária para proteger os seres humanos, inclusive as mulheres. E para concluir esse vídeo, vou deixar aqui uma citação do livro Personas Sexuais, de Camille Paglia, da página 24. Farei questão de lê-lo. O feminismo se meteu numa enrascada. A sexualidade é um domínio sombrio da contradição e ambivalência. Nem sempre se pode entendê-lo por meio de modelos sociais, que o feminismo, como herdeiro do utilitarismo do século XIX, insiste em impor-lhe. A mistificação continuará a ser sempre a desordeira companheira do amor e da arte. Erotismo é mística, ou seja, a aura de emoção e imaginação que cerca o sexo. Não se pode dar o jeito nele. Com códigos de conivência social ou moral, seja da esquerda ou da direita política. Pois o fascismo da natureza é maior que o de qualquer sociedade. Há nas relações sexuais uma instabilidade daimônica que talvez tenhamos que aceitar.
Então é isso. Ela termina aqui concluindo que existem um daimonismo, um obscurantismo, questões profundas de natureza que a compreensão humana jamais pode entender, e se entender é preferível aceitar do que tentar remodelar os papéis sociais. Então, os papéis sociais entre homens e mulheres são muito mais complexas do que questões de moral, de valores e questões de direita ou de esquerda. Porque o fascismo da natureza, que ela fala aqui, de uma linguagem metafórica, está para além disso. Então, não será o homem que conseguirá mudar, coisa que o feminismo tenta modificar a natureza do ser humano. Um abraço aí, bons estudos.